Olá, meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou analista de fundos da XP e vou dar um panorama aqui sobre os fundos de ações da família Selection ao longo do mês de abril. O mês de abril foi bastante positivo para as bolsas globais, com o S&P 500 subindo mais de 5% e o índice global de ações, o MSCI ACWI, subindo aí mais de 4%. Essa maré positiva vinda do exterior é reflexo do avanço da vacinação dos Estados Unidos e mais estímulos fiscais anunciados pelo Joe Biden, que devem levar aí a uma forte recuperação da atividade, como já tem sido observado nos dados preliminares de PIB que começam a ser divulgados ao redor do mundo. Tanto o índice S&P 500 quanto o índice Nasdaq, mais focado em ações de tecnologia, voltaram a atingir suas máximas históricas aí ao longo do mês, indicando o tamanho do ânimo dos investidores com a economia americana principalmente. Além disso, no Brasil, houve um acordo acerca do orçamento da União para o ano corrente, o que mitiga aí um pouco, pelo menos, das preocupações com relação à questão fiscal. Como reflexo, o Ibovespa também subiu, alta de 1,94%, e o índice de small caps, o SMLL, subiu bastante forte também, foi bastante forte, subiu 4,38% no período. Ao contrário do mês de março, nós não observamos um movimento de alta ou de baixa tão concentrados em setores específicos. As ações foram mais movidas por fatores específicos ali, fatores micro, do que por tendências mais setoriais que a gente tinha visto no mês passado. No acumulado do ano, no entanto, existe uma enorme discrepância entre setores da nossa bolsa, com bastante destaque positivo para as empresas mais ligadas a commodities, como as empresas de mineração, siderurgia, papel e celulose, que é um segmento que em inglês chamam de materials, e destaque negativo para empresas do setor financeiro, destacadamente aí grandes bancos, que a gente chama ali de financials de uma maneira mais generalizada. Falando dos nossos principais veículos de alocação, começo aqui pelo Selection Long Bias, que encerrou o mês com uma alta de 2,45%, contra uma alta de 0,70% do benchmark que ele se propõe a bater, que é o IPCA mais o rendimento do IMAB, e nos últimos 12 meses o retorno foi para 36,52%, contra a alta de 9,5% deste índice. Destaques positivos aí do mês ficaram com o Kadima Long Bias, uma alocação recente nossa, subiu 10,5% no mês, o fundo da Atmos e o Safari 45. As principais alocações individuais não mudaram tanto, seguem com o Oceana Long Bias, o Dahlia Total Return, a estratégia do Dynamo Cougar, que tem um pedaço aqui na carteira do Long Bias, XP Long Bias, o Távola Absoluto e Pacífico LB. Agora falando aqui do Selection Ações, tivemos mais um mês aí também positivo, acima do índice, subimos 2,39 contra 1,94 do Ibovespa, e em 12 meses a alta foi para 48,08 contra 46,2 do índice nesse mesmo período. Destaques do mês aqui para os fundos da Atmos, o Torque Long Only e o fundo da Ocam. As principais alocações individuais seguem com o XP Investor Ibovespa Ativo, o Dynamo Cougar, que é o DCG, o Squadra Long Only, que a gente incluiu recentemente na carteira, o Torque Long Only Institucional, Multi, Brasil Capital, Constellation e Atmos. Por fim, gostaria de destacar aqui a performance do Selection Ações ESG, aquele nosso veículo focado em fundos que têm esses processos ESG bem mais robustos e solidificados. Esse fundo teve alta de 1,9 no mês, contra 1,94 do Ibovespa e contra 1,54 de um índice chamado S&P B3 Brasil ESG. Desde seu início, o fundo sobe 5,2 contra 12,1 do Ibovespa e 4,7 desse índice de ações com as notas ESG altas aí, calculadas pela S&P em conjunto com a B3. Os destaques aí do mês ficaram com o fundo da JGP, o JGP ESG, o Brasil Capital Sustentabilidade e o Constellation ESG. E as nossas principais alocações não tiveram grandes alterações, seguem com o Brasil Capital Sustentabilidade, o Constellation Compounders ESG, Fama, JGP ESG Institucional e XP Investor ESG,
com a expectativa de ter mais uma adição aqui ao longo do mês de maio, a gente anunciará em breve. Então é isso, desejo a todos aí um bom mês e vejo vocês em breve.